Foi instalada no Senado a CPI da espionagem para investigar denúncias de que o governo americano monitorou e-mails e telefonemas de brasileiros. A ideia da CPI surgiu com as primeiras revelações há 2 meses, mas ganhou força depois que o Fantástico mostrou no domingo passado que a presidente Dilma foi alvo da espionagem. A presidente da comissão será Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. O relator, Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Na primeira reunião, foi aprovado o requerimento pedindo proteção da PF para o jornalista Glenn Greenwald, que mora no Brasil. Foi ele quem divulgou os documentos repassados pelo ex-analista Edward Snowden sobre o sistema de espionagem. A próxima reunião da CPI vai ser na terça-feira da semana que vem. Importante perceber que nessa CPI o jogo não é governo versus oposição. O principal potencial de embaraço mais imediato dessa comissão é para as gigantes de tecnologia instaladas no Brasil, empresas com interesses no Brasil e que colaboraram com o governo americano nesse monitoramento. Certamente a gente vai ver ela se deslocando até Brasília para tentar entender, para tentar influir nessa CPI, entre outras missões, para tentar defender o armazenamento em nuvem, que certamente vai ser questionado nesses debates. E o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, lembrou que as explicações dadas pelo governo dos Estados Unidos para as denúncias de espionagem anteriores à descoberta do monitoramento da presidente Dilma se revelaram falsas. O presidente em exercício, Michel Temer, foi cauteloso a comentar a possibilidade de Dilma cancelar a viagem aos Estados Unidos em outubro. Ele aposta numa saída diplomática. Em primeiro lugar, a presidente terá discernimento suficiente para decidir por conta própria se deve ir ou não ir. Porque acho que na via diplomática isso se resolverá a tempo de a presidente poder ir aos Estados Unidos, se houver essa solução, digamos, harmonizadora, né? E realizar a tarefa que lá ia realizar. Todas as explicações que nos foram dadas desde o início desses episódios revelaram-se falsas. Os acontecimentos posteriores mostraram que não se sustentavam as alegações que foram apresentadas. Portanto, nós continuamos esperando as explicações. A fala do Michel Temer é importante e vai na linha do que a gente comentou ontem aqui no Jornal das 10. O governo brasileiro não tem nenhum interesse em correr para confirmar ou cancelar essa viagem, porque essa viagem vai ser usada primordialmente para tentar receber respostas que se sustentem do governo americano por o que aconteceu com a presidente Dilma. Então, ainda assim, se tudo sair a termo, o cenário mais provável é o de ela ir e não de cancelá-la no final. A fala do Paulo Bernardo é importante porque o Paulo Bernardo tem uma missão nessa história. O governo brasileiro, a presidente Dilma, solicitou aos Correios, e os Correios estão no guarda-chuva do Ministério das Comunicações, o desenvolvimento de um sistema de e-mail próprio, nacional, que possa fazer o serviço de outros serviços desse tipo, como Gmail e Hotmail, e que seja um serviço criptografado de uma outra maneira e imune a esse tipo de monitoramento. Essa missão está com o Paulo Bernardo.